Primeiro, agradeço a apresentação, Emanuel, agradeço a APASU pelo convite em fazer parte desse evento, ao lado de grandes pesquisadores das diferentes áreas que interessam a triticultura. E é importante a gente ressaltar que, independente de ser pesquisadores de empresas, obtentoras de genética, o objetivo aqui é o único que é que a gente cultive essa rentabilidade, para que a gente chegue a essa tão estimada rentabilidade na cultura do trigo ano após ano. E quando a gente fala em rentabilidade, quando a gente fala em trigo, e pensa no manejo dessa cultura, um dos fatores que sempre vem à mente, seja da assistência técnica ou dos produtores, é quanto às doenças do trigo. Quer ou não, o trigo tem mais de 50 doenças de importância epidemiológica dentro da cultura, e algumas delas mais importantes para a gente no Brasil, e isso em diferentes regiões, cada qual na sua distribuição geográfica. Então, quando a gente pensa em doenças do trigo, me dei ao trabalho aqui de trazer as principais, aquelas que a gente tem visto mais no campo nas últimas safras, pensando a nível de Brasil. Então, vejam só que só pensando de maior importância, a gente tem pelo menos 8, e em cada uma delas a gente abre o leque para outras doenças também. Então, nós temos pelo menos 2 bacterioses que são importantes para a cultura. Você tem um complexo de manchas foliares, sendo que a principal para Rio Grande do Sul é a mancha amarela. Giberella, brusone e 2 doenças de espiga, sendo a giberella que nós consideramos a principal doença do trigo na região sul do Brasil. Nós temos 2 viroses importantes, uma transmitida por um inseto vetor, que é o vírus do nanismo amarelo, e o mosaico, uma doença que vem ganhando importância, principalmente em áreas mais compactadas, onde você tem um acúmulo de água. O ídio, a principal doença das últimas 3, 4 safras, pensando em folha, que vem sendo recorrente e com uma incidência significativa. Se tem pelo menos 3 ferrugens também importantes, sendo que a ferrugem da folha acaba sendo a mais importante para a gente no sul do Brasil. E vejam só que cada uma dessas doenças tem uma distribuição mais específica em função de geografia, em função de clima. E a gente vai tratar bastante sobre condição climática aqui. Quando a gente fala em fitopatologia, em doenças de planta, as condições climáticas são fundamentais. E me dei ao trabalho também de trazer o famoso triângulo da fitopatologia. Tenho a certeza que em algum momento, sejam agrônomos, sejam consultores, sejam produtores, já viram isso em algum momento. Esse triângulo nos resume muito sobre doenças de planta. E entendendo um pouco mais a fundo sobre ele, a gente consegue entender como as doenças ocorrem e também como manejá-las. Então, só para relembrar, esses aqui são os fatores essenciais para a ocorrência de uma doença. Ou seja, é necessário que você tenha um hospedeiro suscetível, um ambiente favorável e um patógeno que seja virulento, que seja patogênico. Se esses 3 pressupostos forem atendidos, terá a ocorrência de doença. Ao mesmo passo que, se eu entender como romper uma dessas arestas aqui, provavelmente eu terei sucesso no manejo da doença. Mas aqui vai algumas reflexões. Primeiro, quais desses 3 fatores eu consigo controlar, nós conseguimos interferir sobre eles? Sobre o hospedeiro, conseguimos? Sim, conseguimos. Somos nós que determinamos quais as cultivares a serem utilizadas e cada cultivar tem seus níveis de resistência às doenças. Sobre o patógeno, sim, eu consigo interferir sobre o patógeno, evitando a dispersão dele, evitando que ele entre dentro das nossas áreas, controlando ele via diferentes estratégias de manejo, então nós conseguimos. E o ambiente? Será que eu consigo controlar o ambiente pensando numa distribuição ambiental ecológica geral? Talvez não. Talvez o microclima eu consiga trabalhar um pouco, mas de maneira geral o ambiente não é muito fácil de controlar. Se eu não controlo, eu consigo prever o ambiente? Quando eu estou planejando a minha safra de inverno, será que eu já consigo prever exatamente com acurácia como será o desenvolvimento ambiental? Muitas vezes, a longo prazo, essa previsão não é muito fácil de se estabelecer. Mas qual tem sido a tendência de clima para 2023?
Até mesmo antes aqui da live, eu estava conversando com o Emanuel e nós temos uma forte tendência de um El Niño se aproximando e ficando mais forte, principalmente agora início de setembro, outubro. Então, nós temos uma tendência de um ano mais chuvoso, um ano mais quente, e isso predispõe à ocorrência de algumas doenças mais específicas. E pensando nisso, quais as tendências de doenças para esses cenários? É em cima disso que a gente vai trabalhar no decorrer dessa palestra. E vejam só, pensando também em clima, em condição climática, um conceito importante a ser relembrado é o que é o período crítico para essas doenças, para esses patógenos. Aqui eu trouxe 5 das principais doenças, aonde cada uma delas tem uma associação ideal entre uma faixa de temperatura e um período de molhamento que predispõe à infecção desse patógeno e para a ocorrência e desenvolvimento da doença. Então vejam só que interessante. Ao passo que uma mancha amarela requer temperaturas mais elevadas, e quanto mais elevadas, melhor para a infecção e desenvolvimento dessa mancha, e um período de molhamento de 12 a 18 horas de água livre sobre as folhas, ou seja, tem que ter molhamento foliar. Enquanto que se pensar em oídio, que tem sido a principal doença de folha das últimas safras no Rio Grande do Sul, são temperaturas mais amenas e, inclusive, não requer molhamento. É um fungo que não gosta de água livre. A água livre atrapalha o desenvolvimento do fungo. Ele requer apenas umidade relativa a 70%. Umidade relativa acima de 70%. Enquanto que, se a gente pensar na nossa principal doença de espigas de berel, essas temperaturas um pouco mais altas e o molhamento das espigas superiores a 24 horas acaba sendo favorável. E é em cima de giberela e mancha amarela que nós começamos a nos preocupar mais em anos com tendência de El Niño. Mas para fins mais práticos, e o nosso tempo não é tão longo aqui, as doenças alvo desse momento, dessa palestra aqui, nós vamos trabalhar em cima de oídio, em cima de mancha amarela, ou até mesmo em cima do complexo de manchas, e em cima de giberela. E para iniciarmos a nossa conversa, eu trago aqui sobre o oídio, e eu destaco aqui oídio do trigo. E por que fazer essa ênfase em oídio do trigo? Simplesmente porque, vejam só, muito fácil de se confundir porque os sintomas são muito semelhantes. Mas existe um oídio específico do trigo, um oídio específico da cevada, uma forma especial exclusiva da cevada, uma forma especial das aveias como um todo. Então, existe o oídio da soja, o oídio do feijão, o oídio de N outras culturas. Mas o oídio do trigo é só do trigo. Qual que é a importância de saber isso? Não existem hospedeiros secundários. Então, o oídio sobrevive somente em plantas voluntárias de trigo, que sobrevivem fora da estação de cultivo, e também é um patógeno biotrófico. Ele não sobrevive sobre restos culturais. Então, aqui a gente já começa a entender uma das estratégias que a gente pode utilizar para manejar o oídio, que seria a eliminação dessas plantas voluntárias. Talvez teríamos sucesso se conseguíssemos fazer isso de forma eficiente. Outro ponto muito importante, quando você fala de oídio, às vezes a gente escuta que é uma doença de baixo potencial de dano. Mas se a gente olhar as equações, as funções de dano, a gente começa a observar que isso não é bem uma verdade. E vejam só, ela é dividida por estágios fenológicos. Dentro do perfilhamento, para cada 1.000 quilos que você pretende colher, se eu tiver 1% de incidência, ou seja, uma folha com oídio, uma avaliação qualitativa, eu vou estar perdendo 5,49 quilos. 1% é muito pouco, é muito comum que a gente tenha incidências aí acima de 20%, 30% desde os estágios mais iniciais. Então a gente começa a observar que o dano é significativo sim, e nós temos que ter uma atenção sobre essa doença. Inclusive, esses danos podem chegar, segundo alguns estudos, a quase 80% na redução do rendimento. Então, sim, é uma doença importante e não é de tão fácil controle como se imagina. Quanto aos sintomas de oídio, acredito que seja a doença mais fácil de se identificar, de se fazer essa diagnose. É clássico o sintoma desse mofo pulverulento de coloração branca, às vezes evolui para um acinzentado em altas intensidades ou quando o micélio começa a ficar mais velho. Tem capacidade de infecção de todos os tecidos verdes da planta, desde colmos, folhas, espigas, aristas. Então é comum também em altas intensidades ver oídio sobre aristas. Em altas intensidades de oídio, a gente já começa a ver cenários como esse,
e eu gostaria de ressaltar um ponto sobre a diagnose, de doenças no que se refere ao ídio. Muito comum a gente começar, principalmente quem trabalha com doenças, começa a receber fotos de produtores, de consultores que estão no campo, sobre altas intensidades de oídio. Em alguns casos, a gente recebe fotos como essa aqui, ou mesmo a gente se depara em ambientes onde a gente tem cenários semelhantes a essa foto da direita. A um primeiro olhar, e talvez um olhar não muito acurado, se a gente visualizar só essa folha e talvez essa aqui, a gente pode ter a falsa impressão de que isso aqui talvez seja um início de uma bacteriose, que seja um mosaico, que seja uma fitotoxidez, ou até mesmo alguma injúria abiótica. Mas se a gente começa a investigar um pouco mais e quando a gente entende sobre diagnose, quando a gente entende sobre esse patógeno, a gente sabe que o oídio, depois de controlado, principalmente com a aplicação de fungicida, quando o fungicida entra em contato com esse micélio, depois o micélio acaba desaparecendo, mas ficam o que nós chamamos de ilhas verdes, que é esse intercalado entre tecido florótico e tecido verde, porque aonde se tinha o parasitismo do fungo com a folha, ele acaba deixando esse sintoma amarelo nas folhas. Então, importante diagnóstico de doenças para que a gente não confunda e não acabe manejando essas doenças de maneira equivocada. Quando a gente pensa em manejo, e aqui é o principal objetivo desse momento, a gente fazer o manejo dessas doenças, quais são as medidas preferenciais de controle de oídio? Primeiro, resistência genética, depois você tem um tratamento de sementes, que é eficiente no manejo dessa doença, e a aplicação de fungicida em parte E. Importante, uma doença que não está associada à semente. Principalmente ocorre em anos e safras, em momentos de clima mais frio e mais seco. Então, o ídio sempre uma doença de clima temperaturas mais amenas e seco. Quanto à resistência genética, independente de obtentora genética, nós sabemos que existe uma diferença muito notável a nível de campo. E aqui eu trago uma ilustração de uma cultivar com alto nível de resistência, ou seja, classificada como moderadamente resistente, ao lado de uma suscetível. Visualmente, a gente já consegue ver essa diferença. Muito importante, o ídio é um patógeno biotrófico de alta variabilidade, alta flutuação populacional. O que eu quero dizer com isso? Existem raças desse fungo que flutuam ano após ano. Então, talvez a reação de uma cultivar de um ano para o outro, ela muda. E é isso que a gente tem visto, por exemplo, nessa safra 2023. Alguns materiais que eram mais resistentes estão tendo uma incidência, uma severidade maior de ídio. Então, é importante a gente ter uma atenção bem específica para esses patógenos biotróficos, porque as reações acabam mudando e às vezes mudam mais rápidos, principalmente quando a resistência é alocada com poucos genes e mais específicos. Então, aqui também uma foto de 10 dias atrás, do Paraná, onde mesmo em estágios iniciais a gente consegue ver uma diferença, onde você tem uma cultivar resistente, com alto nível de resistência, comparada com uma mais suscetível, né, desde o início do desenvolvimento. Mas aqui fica uma pergunta. É natural que a gente, em alguns momentos, queira utilizar uma cultivar que talvez não tenha um nível tão alto de resistência ao ídio, por N outros fatores, por rendimento, por qualidade industrial, por outras questões, a gente vai querer utilizar uma cultivar mais suscetível. E tem como eu evitar chegar em cenários como esse aqui, com outras estratégias de manejo que não seja resistência? Sim, né? Nós conseguimos manejar o ídio de forma eficiente com outras estratégias. Mas aqui fica a primeira reflexão do dia. Como que eu faço para manejar o ídio e doenças de folha de maneira geral? E aqui fica a reflexão daquele famoso consultor, aquele famoso agrônomo de caminhonete, que olha as lavouras somente por cima, dá uma olhada, vistoria as lavouras de 10 em 10 dias, talvez não dá conta da área que ele tem para atuar, de fato, isso logisticamente às vezes acaba sendo inviável, mas esse monitoramento à distância, ele é um pouco complicado, porque ele olha por cima, vê a lavoura verde e acredita que não tem nenhuma doença. Ao passo que aquele consultor, aquele agrônomo ou produtor que está mais atento, que arranca a folha, que faz diagnóstico de doenças, entende um pouco mais de doenças, ele consegue ter percepções como essa. Pelo meu monitoramento, já consigo aplicar para o ídio, porque ele sabe que uma incidência que superior a 10% de folhas infectadas já vai se ter dano por ídio. Então, reflexão, qual momento eu estou aplicando?
Quais são as estratégias de manejo que eu estou utilizando para cada pato-sistema? Quais são os critérios para aplicar essas estratégias de manejo que eu estou utilizando? Então, dentro de um planejamento, a gente pode utilizar algumas estratégias, como o tratamento de sementes. E aqui eu trouxe um resumo de estudos, de ensaios que nós fazemos em Passo Fundo, onde tem uma média aqui de 4 anos de estudos, em uma área que a gente faz diferentes manejos químicos. Então, só para a gente entender um pouco sobre o que é esse gráfico, né? Nós temos tratamentos onde a gente faz tratamento de sementes associado a tratamentos de fungicida, aplicações em parte aérea. Temos tratamento sem o uso do TS, sem tratar a semente, e somente fungicidas em parte aérea. E aqui em vermelho nós temos a testemunha, onde não é feito nenhum tratamento químico. Sendo que a média dos tratamentos de semente é uma média de 4 produtos comerciais utilizados em trigo: difenoconazol, flutriafol, fluxaperoxado e triadimenol. Então aqui a gente consegue observar dias após a emergência, aqui no eixo X, e a incidência no eixo Y. E vejam só que interessante, 7 dias após a emergência, quando não se tem o TS, a gente já começa a ter o ídio. 14 dias, isso se acentua. O TS vem segurando mais, e aqueles outros 2 tratamentos sem tratar a semente já chegam próximo a 10% de incidência. 21 dias após a emergência, o tratamento de sementes aqui em torno de 10% de incidência, e os outros já 30%, 40%. Aqui, para esses tratamentos sem uso do TS, já seria o ponto de aplicação de fungicida em parte aérea, sendo que aquele onde foi utilizado o TS ainda não. 10% ainda não deu o limiar de dano econômico. 28 dias após a aplicação, aqui sim, a gente já faz a aplicação onde você tem o TS, mas vejam só, eu consegui segurar esse oídio, na média desses 4 anos, até 28 dias após a emergência. Será que isso aqui não facilita muito o meu manejo? Não retarda o progresso dessa doença na lavoura? Sim. E muitos podem achar que essa diferença entre o uso do TS e sem uso do TS não é muito significativa. Mas vejam só a implicação disso sobre o rendimento. E aqui o rendimento médio desses 4 anos. A testemunha, e ressalto, isso é uma área de alto teto produtivo, uma área extremamente corrigida, uma área de rotação de culturas. Então não estranhem os altos tetos produtivos aqui. Testemunha com 4.000 quilos de rendimento. Tratamento onde foi feito somente a aplicação em parte aérea, 4.500 quilos. E o uso do tratamento completo com TS, 4.800 quilos. Então, só de eu fazer aplicações em parte aérea, eu colho 8 sacas a mais por hectare. Quando eu faço o uso do TS, em comparado somente à aplicação em parte aérea, eu colho 5 sacas a mais. Eu tenho a certeza que somente essas 5 sacas a mais por hectare já pagam o custo do tratamento de semente. E comparando o tratamento completo com a testemunha, eu vou estar colhendo 13 sacas a mais. Então, a gente começa a entender a importância do tratamento de sementes. Visualmente, é mais ou menos isso que a gente vê, 35 dias após a emergência, um dos tratamentos de sementes comparado com a testemunha. E visualmente, por cima, comparando a testemunha com o tratamento completo, ou seja, o uso do TS mais 3 aplicações em parte aérea, a gente consegue notar a massa de área foliar verde com uma diferença muito significativa comparada com a testemunha. Isso aqui tem consequência em rendimento. Então, considerações sobre o ídio. Tratamento de sementes paga a conta, com certeza, principalmente naquelas cultivares com níveis de resistências mais suscetíveis. Importante, monitorar e definir os critérios para aplicação com base em incidência de folhas e não somente na visualização das lavouras a longa distância. Determinar produtos eficientes, aqueles que tragam retorno financeiro. Então, é importante a gente fazer a reflexão de quais os ingredientes ativos que temos disponíveis e se esses ingredientes ativos continuam sendo eficientes. Porque aquela flutuação populacional de oídio tem reflexo sobre resistência genética, mas também tem reflexo sobre os ativos que vêm funcionando. Ações que a gente pode começar a utilizar e que a gente deve continuar utilizando algumas delas. Pensando no segundo pato-sistema, a mancha amarela, sendo mais direto, as medidas preferenciais de controle vão ser rotação de culturas, sementes sadias ou tratamento de sementes, uso de cultivar resistente e aplicação de fungicida em parte aérea.
Lembrando, mancha amarela é um patógeno necrotrófico e por isso está associado a restos culturais, então a rotação de culturas ganha importância epidemiológica, mas também está associado à semente. Então aqui a gente começa a mudar um pouco o panorama. Digamos que a mancha amarela nos dá mais oportunidades de como manejá-la, porque ela sobrevive em mais hospedeiros. Sendo que é uma doença mais associada a climas mais quentes e com altas pluviosidades. Então, a diagnose de mancha amarela, um sintoma clássico dele é um halos de coloração marrom chocolate com bordos amarelados, e é isso que dá o nome de mancha amarela a esse patossistema. E onde sobrevive esse fungo que causa mancha amarela, essa Drechilera? Na entre-safra comum sobre restos culturais, a gente vê pontuações negras, como essa aqui sobre a palhada. Essas pontuações se chamam pseudotécios. É a partir dessas estruturas e ocorrendo o respingo de chuva sobre elas, por isso a necessidade também de chuva, pluviosidade, e não somente umidade relativa, os esporos vão ser liberados e atingindo as primeiras folhas de desenvolvimento. Se as condições ambientais aqui continuarem favoráveis, o fungo infecta, causa a infecção, coloniza o tecido e acaba se desenvolvendo sobre essas plantas, mesmo em estágios iniciais. E se aquelas condições ambientais persistirem como favoráveis, existe uma tendência de se terem cenários epidêmicos como esse. Ponto importante: o esporo de Drechilera, do fungo que causa mancha amarela, ele é grande e é pesado. Então, ele não é levado a longas distâncias. E o que isso nos dá? Nos dá um fator importante. Ou seja, a responsabilidade sobre a ocorrência da mancha amarela é total nossa. Ela não vai ser trazida de áreas vizinhas, não vai ser a lavoura do vizinho que vai trazer o inóculo para dentro da minha área. Sou eu que estou introduzindo via restos culturais ou então via semente. Isso nos dá uma oportunidade de manejar essa doença, porque se eu manejo o inóculo que está vindo via semente ou sobre os restos culturais, eu terei facilidade no manejo de mancha amarela. Disseminação se dá sobre respingos de chuva, como eu ressaltei, sobre aquela fonte de inóculo. E um ponto muito importante: sementes têm grande importância para a mancha amarela, e aqui eu vou buscar provar isso para os senhores. Isso aqui são testes de sanidade em meios de cultura, patologia de sementes, onde um dos fungos mais detectados se chama Drechilera tricirrepentis, que é o agente causal da mancha amarela. Esse aqui é um resumo, um compilado de 8 anos de resultados de patologia de sementes realizados lá na UDESC, em Lages, com o professor Ricardo, onde um dos fungos mais incidentes nesses 8 anos é a Drechilera. E vejam só, na média desses 8 anos, teve 4,6% de incidência desse fungo. Comparado com os outros fungos, aqui talvez se comparar com uma alternária, 4,6 parece relativamente ser uma incidência baixa. Mas será que 4,6 de sementes contendo essa Drechilera é de fato pouco? Esse 4,6% começa a ganhar importância devido à capacidade de transmissão desse fungo. E aqui um compilado de estudos onde se comprova a transmissão sistêmica desse fungo da semente para coleóptero, numa média aqui na faixa de 40%. Ou seja, daquelas 4,6% que estavam na semente, 40% vai conseguir infectar coleóptero. E qual que é a importância disso? E aqui eu busquei fazer uma exemplificação prática. Vejam só, se eu tiver um lote de sementes com 5% do fungo nas sementes, considerando uma taxa de transmissão média para coleóptero de 40%, e uma densidade de sementes de 300 sementes por metro quadrado, todo eu vou ter 15% de sementes infectadas, ou seja, 40% de 5, 15 sementes infectadas. Okay? Sendo que da emergência, 6 coleópteros vão estar infectados, ou seja, 40% de 15, 6 coleópteros com a presença das manchas já no início do desenvolvimento da planta. Tendo a noção científica de que em cada coleóptero esse fungo tem a capacidade de produzir mais de 3.000 conídeos, mais de 3.000 esporos por coleóptero,
Se nós fizermos uma conta bem simples por metro quadrado, terá uma produção de cerca de 19 mil conídeos, 19 mil esporos por metro quadrado. Então, vejam só que aqueles 5% de incidência com 40% de transmissão viram 19 mil conídeos por metro quadrado. Isso não é pouco, isso não é nada pouco. E se o clima favorável tiver fonte, se tiver as condições de temperatura e molhamento favorável, mais o respingo da chuva para dispersão desse inóculo, existe uma grande tendência de se ter uma epidemia logo nos primeiros estágios fenológicos de desenvolvimento. Então, é isso mais ou menos que a gente vê, os primeiros sintomas, condições favoráveis, ciclos secundários, respingos de chuva sobre esses coleópteros, nós vamos tendo mais ciclos secundários, temperaturas mais altas, chuva e uma tendência de cenários epidêmicos. Então, aqui a gente resume a importância de se fazer o tratamento de sementes ou o uso de sementes sadia associado à rotação de culturas. Essas são as estratégias de controle de mancha mais eficientes e com menor custo financeiro. Ao passo que, importante ressaltar, se a gente não fizer o uso associado dessas estratégias, uma anula a outra. Ou seja, de nada ou muito pouco adianta eu usar um tratamento de sementes específico para mancha amarela se eu trabalhar em uma área de monocultura. Ao passo que também de nada adianta eu fazer a rotação de culturas e não ter a certeza de que a minha semente é sadia, ou pelo menos que eu faça o tratamento de sementes específico para esse patógeno, porque eu vou estar introduzindo ele na área. Então, nós temos que focar em não ter esse fungo dentro da área, porque ele não vai ser dispersado a longas distâncias e não vai ser introduzido nas nossas lavouras pelas lavouras dos vizinhos. Quando nós pensamos em resistência genética, não vou entrar muito no mérito da resistência, mas a gente sabe, o produtor sabe, já que existem níveis diferentes de resistência, que eu trago um comparativo, 2 cultivares de mesmo ciclo, uma já moderadamente resistente a resistente e uma mais suscetível. Visualmente, a gente já consegue visualizar essa diferença. Com certeza, essa cultivar vai ser mais fácil de manejar para que a gente não tenha dano causado por mancha amarela. A reflexão que a gente fez para o ídio também vale para a mancha, né? Como eu estou monitorando as minhas lavouras, quais os critérios eu estou utilizando para aplicação, saber o histórico da lavoura que eu estou atuando, é uma rotação, é uma monocultura, qual a cultivar que eu estou utilizando, qual o nível de resistência que essa cultivar possui, utilizei tratamento de sementes, qual produto eu utilizei em teste, qual residual que ele me agrega. Então, todos esses critérios devem ser levados em função da assistência técnica do nosso agrônomo, consultor, e hoje o produtor mesmo já é muito tecnificado, o produtor entende muito bem também como manejar essas doenças. E por fim, para a gente falar um pouco sobre doenças de espiga, eu trouxe Gibberella. Nós consideramos a principal doença do trigo, de maneira geral, no sul do Brasil. E ela é uma doença que, assim como o seu agente causal já chama no nome, é uma doença um pouco complexa de se manejar. Então, ela é causada por um complexo de espécies de Fusarium graminearum, não é uma única espécie. Isso já complica um pouco dentro do manejo, um pouco da resistência genética também. É uma doença que ela é predisposta por cenários de altas pluviosidades, principalmente durante o espigamento e florescimento do trigo, né? E tem uma alta importância sobre danos quantitativos, sobre a redução do rendimento, mas principalmente sobre a produção de uma micotoxina, que a gente vai falar mais à frente. E como que se maneja a Gibberella, como que se controla a Gibberella? A medida preferencial é a resistência genética, nós temos boas opções e vamos falar um pouco mais à frente. O uso do escape aqui é muito importante durante o planejamento das nossas lavouras, ou seja, um escalonamento de semeadura, de épocas de semeadura, escalonamento de ciclos de cultivares, para que aquele período onde a cultivar vai estar mais predisposta à ocorrência da doença não ocorra de maneira generalizada. A gente tenha esse fenômeno, essa característica de escape, para que não tenha uma sincronização de períodos de florescimento entre todos os nossos talhões. E, é claro, a aplicação de fungicida em parte aérea, que a gente vai entrar mais a fundo.
Primeiro ponto sobre a produção de DOM, é um fungo que durante o seu processo metabólico de desenvolvimento e de estabelecimento, colonização dos tecidos do trigo, ele acaba produzindo um metabólito secundário. E um dos principais metabólitos secundários é chamado de DOM. DOM é uma abreviação de deoxinevalenol, é uma micotoxina. E essa micotoxina ela traz danos à saúde humana, danos à saúde animal. E visto isso, a Anvisa nos traz alguns limites máximos, algumas restrições máximas que se pode ter dessas micotoxinas nos produtos e subprodutos do trigo. E elas são mensuradas em microgramas por quilo, ou ppm, aqui no caso, aonde, por exemplo, para trigo grão inteiro, esses limites estão na faixa de 2.000 microgramas por quilo. Para trigo integral, 1.250. Isso aqui é muito pouco. Isso aqui são valores extremamente baixos e, digamos que em anos favoráveis para a ocorrência de Gibberella, são fáceis de serem atingidos. E muito em função disso que a gente deve pensar na hora do manejo. Porque a cada ano nós seremos cobrados mais sobre a produção de DOM, principalmente nos cenários que temos vivenciado de trigo voltado para a exportação. Então, cada vez mais normal que a gente tenha relatos de cargas voltando do porto, porque extrapolaram esses limites máximos de DOM. E mesmo moinhos já estão atentos para essa produção, porque também tem uma interferência sobre a venda do produto final. Eles também estão começando a ser mais fiscalizados em função da produção de DOM. Então, muita atenção para esse caráter qualitativo que a Gibberella produz. Quanto às condições climáticas, a gente já viu naquela primeira lâmina, mas vale a pena ressaltar. Vejam só que interessante esse gráfico aqui. Eles dão as condições climáticas favoráveis para a ocorrência de Gibberella, sendo que temperaturas em uma faixa de 20 a 30 graus, associada a períodos de molhamento a partir de 24 horas, e quanto maior forem esses períodos de molhamento dentro dessa faixa de temperatura, maior tende a ser o meu número de espigas e espiguetas infectadas. Adendo, essas condições ambientais se referem ao período de florescimento do trigo. Então, quando a gente fala em Gibberella, muito pouco importa como tem sido o desenvolvimento das lavouras. Importa como tem sido as condições climáticas antes do período de florescimento. O que importa aqui é como está o clima a partir do espigamento e florescimento do trigo. O porquê? Gibberella é uma doença de infecção floral. Sendo as anteras, as flores do trigo, é esse estágio fenológico que determina se a condição é favorável ou não à ocorrência da doença. Então, o molhamento se refere ao molhamento das espigas, porque as anteras também estarão molhadas. E de onde vem o inóculo? Onde esse fungo sobrevive? Muito comum a gente ver sobre restos culturais de gramíneas, aqui um exemplo sobre colmos de milho, nas entre-safras, essas pontuações negras que são ásperas ao tato. Quando a gente aproxima, e às vezes aproxima um pouco mais com a utilização de lupa, a gente visualiza essas estruturas. Elas se chamam peritécios, corpo de frutificação desse fungo. Dentro desses peritécios, você tem milhares e milhares de ascosporos, os esporos da forma sexuada desse fungo. E são esses esporos que vão ser dispersados a partir desses peritécios e responsáveis pelas infecções quando elas atingem as anteras do trigo, e se tiver um molhamento vai infectar a via antera e vai colonizar o tecido e vai ter a ocorrência de Gibberella. Então tem uma alta capacidade de esporulação, visto o número de peritécios que tem sobre os restos culturais e visto a alta capacidade de esporulação por peritécio. O fungo que causa Gibberella também tem uma ampla gama de hospedeiros. Ele infecta praticamente todas as gramíneas, sejam elas de plantas cultivadas, azevém, milho, aveia, cevada, sejam plantas daninhas, plantas não cultivadas também. Além das gramíneas, também tem a capacidade de sobreviver sobre tecidos de outras espécies, de outras famílias botânicas, como leguminosas e mesmo sementes de soja, sementes de feijão, também tem essa capacidade de sobrevivência. Então, vamos conhecendo a importância desse fungo. Alta capacidade de esporulação, ampla gama de hospedeiros. Além disso, tem uma capacidade de dispersão a médias distâncias. Não tão longas, mas também
se formos ver numa distribuição horizontal de cerca de 750 metros de distância. Em estudos de aeromodelo, já chegaram a identificar esporos de fusário graminário a mais de 300 metros de altura. Então, o somatório de todos esses fatores, alta capacidade de esporoação, ampla gama de hospedeiros, média capacidade de dispersão, se as condições climáticas forem favoráveis, tem uma grande chance de termos cenários semelhantes a esses, cenários epidêmicos de Gibberella. Mas e como que a gente pode fazer para manejar e evitar que a gente chegue em cenários como esse? Primeiro fator, a gente tem que ter um olhar mais atento sobre a resistência genética. Nós temos cultivares com altos níveis de resistência disponíveis, e aqui eu trago uma exemplificação prática. Mesmo ciclo, mesma condição ambiental, a gente tem uma cultivar moderadamente resistente a resistente comparado com uma suscetível ao lado. Visualmente, a gente já consegue visualizar que a incidência aqui é bem baixa, comparado que aqui todas as espigas já estavam com incidência e alta severidade de olho. Em uma lavoura comercial, a mesma relação, uma cultivar com alto nível de resistência comparado com uma suscetível. Então, a gente consegue visualizar a importância que se tem da escolha da resistência genética pensando em Gibberella. Com certeza, também, essa cultivar é mais fácil de eu manejar com outras estratégias do que quando eu utilizo uma dessa aqui. Possivelmente, utilizando uma cultivar como essa, eu não vou conseguir atender aqueles níveis de dom que são dados para a entrega desses grãos e subprodutos do trigo. Além da genética, é muito difícil que a gente escape da aplicação de fungicida sobre essas anteras, sobre as espigas do trigo. E tem alguns fatores importantes quando a gente fala em controle químico, alguns conceitos que a gente tem que levar em consideração. Primeiro ponto, ao contrário de doenças foliares, que a gente monitora a intensidade de doença, a incidência, a severidade, para manejar doenças de espiga como um todo, e aqui especificamente Gibberella, o que a gente monitora é estágio fenológico e clima. E por que eu falo isso? Porque a infecção só vai ocorrer a partir do início do florescimento. E eu monitoro o clima para saber se vai ter uma condição que vai predispor à ocorrência dessa doença. Ou seja, eu vou olhar a previsão do tempo ou modelos de previsão de doença que vão me indicar se eu vou ter chuva durante o. E se eu tiver uma condição de chuva que se tende a ter um molhamento dessas espigas durante esses períodos, eu vou ter que fazer algumas aplicações de fungicida. E nós indicamos que se faça uma primeira aplicação no início da antese, quando essas anteras estão começando a ser expostas, extrusadas, cerca de 25% a 50% da antese. Uma segunda aplicação com a antese plena, quando a gente tem de 50% a 75% do florescimento. E se as condições ambientais continuarem favoráveis, pode-se fazer uma terceira aplicação na antese plena. Muito importante, essa é uma aplicação de caráter preventivo. Por que preventivo? Eu tenho que proteger essas anteras contra a infecção do fungo. Não é uma aplicação curativa retificativa. O meu objetivo aqui é fazer o fungicida, e um fungicida que tenha potencial de controle de Gibberella, mas que também que ele recubra essas anteras. Se a gente começar a analisar, com certeza essa não é uma missão muito fácil de ser atingida. As espigas de trigo normalmente não têm uma sincronia entre plantas mães e perfilhos, ou seja, as plantas principais normalmente florescem em outros momentos, ao contrário dos perfilhos. A distribuição dessas anteras é em 360 graus nas espigas. Então, aí complica também eu conseguir atingir essas anteras, né? Ao passo que também o florescimento, ele ocorre em uma linha do tempo, não floresce tudo no mesmo momento. Começa a florescer do centro da espiga para o ápice e depois para a base. Esse florescimento não é totalmente uniforme. Então, a gente começa a entender a importância de se ter uma tecnologia de aplicação que me favoreça recobrir essas anteras de maneira mais uniforme. E para isso eu tenho que entrar em diferentes momentos de aplicação, fazer 1, 2, talvez até 3 aplicações para Gibberella, mas também tenho que olhar muito para a tecnologia que eu estou aplicando dentro do meu pulverizador. Ou seja, o volume de cauda que eu estou utilizando, se possível, esse é o momento para utilizar volumes de caudas maiores, né? A ponta de aplicação que eu estou utilizando,
aqui muito pouco adianta eu utilizar, por exemplo, um leque simples. Um leque simples vai me dar uma cobertura de aplicação em um único lado das espigas. Eu tenho que utilizar pontas específicas, sejam elas duplo leques ou 3D, mas que me dê uma cobertura de aplicação em 360 graus. Então, esse com certeza é o momento que vale a pena investir em tecnologia de aplicação. E aqui eu vou trazer alguns exemplos para a gente ver a dificuldade que se tem no controle de Gibberella com o fungicida. Essa porcentagem de controle normalmente ela não é muito alta e muito se dá em função da tecnologia de aplicação. Vejam só, quando a gente compara dois cenários, um cenário de 2017 de Passo Fundo, da nossa estação experimental, e um cenário de 2018, onde se teve um cenário de epidemia moderado, ou seja, um pouco mais severo. Comparando aqui misturas, e sempre nos exemplos aqui eu vou trazer misturas de fungicida que contenham tebuconazol, proteoconazol e meticonazol, porque nós vemos que são os triazóis mais eficientes aí para o manejo de Gibberella, em alguns casos associados a benzimidazóis como carbendazim, ou então associado a outros produtos para dar incremento em controle. Em um cenário de 2018, com uma epidemia moderada, somente o uso dessa mistura de triazol com estrobilurina me deu um controle médio aqui de 45%. Quando eu faço a adição de um carbendazim a esses produtos, esse meu controle sobe para 51%. Ao passo que em um cenário de epidemia mais leve, ou seja, as condições favoráveis não eram tão altas, só o uso desses fungicidas, na média, me deu 65% de controle. E o uso aditivo de carbendazim me incrementa para 81% de controle. Então aqui a gente já começa a entender que em anos, em cenários epidêmicos mais fortes de Gibberella, o controle, principalmente com o uso de cultivares mais suscetíveis, não é uma missão muito simples. 45%, 51% de controle são taxas de controles baixas. E muito disso aqui está em função da falha na tecnologia de aplicação ou falha no momento da entrada com o fungicida. Ao passo que em anos onde a gente tem uma epidemia, cenários epidêmicos mais leves, esses percentuais de controle aqui acabam sendo mais elevados. Importante, talvez alguns estão se perguntando, né? Aqui ele está trazendo, o Flávio está trazendo o exemplo de incremento em controle com carbendazim. Esses aqui são estudos que a gente realizou até 2022. Mas sabemos que o carbendazim foi banido, né? Nós não podemos mais comprar e nem mesmo utilizar carbendazim nas nossas áreas. E quem trabalha um pouco mais com trigo sabia da importância que o carbendazim tinha sobre controle de Gibberella, principalmente nesse incremento em controle. Então, há um bom tempo atrás, nós já tínhamos uma ideia de que talvez o carbendazim seria de fato banido, porque na Europa já tinha sido banido, nos Estados Unidos já tinha sido banido, e aqui era uma questão de tempo. Então, nós já vínhamos estudando misturas aí de tebuco com próteo, com meticonazol, associados tanto a carbendazim quanto com tiofanato metílico, que é um parente químico aqui do carbendazim, ou seja, também é um benzimidazol, e também associação aqui com a DPDIM. Então vejam só que interessante. Pensando em percentual de controle, se fazendo duas aplicações em uma cultivar moderadamente suscetível, nós temos uma porcentagem de controle só do uso do tebuco aqui 56%, aqui uma mistura com proteoconazol comercial 65% e a mistura comercial com meticonazol 74% de controle. Ao passo que quando a gente utiliza o carbendazim, esses incrementos em controle são significativos, né? E quanto mais a gente conseguir utilizar esses benzimidazóis, melhor. Mas a gente sabe que o carbendazim não é mais uma opção. Mas vejam só que interessante, aqui em cinza, o incremento quando a gente utiliza tiofanato metílico, muito semelhante também ao uso do carbendazim. Então, nós já tínhamos e continuaremos a ter uma boa opção para se fazer essa mistura com o uso do tiofanato metílico. Ao passo que nós também temos uma segunda opção, uma opção bastante importante também, que é o uso de ADPDIM. Então, se a gente for fazer na média, calcular a média de quanto foi um incremento em controle, o carbendazim incrementou na média desses três tratamentos em 14%, o tiofanato metílico incrementou em 12%, e aqui o ADPDIM incrementou em 17%.
Então, eu trago essa lâmina para que a gente reflita e não se assuste com o banimento do carbendazim, porque nós temos outras ferramentas para auxiliar no manejo dessa doença. E trago também a importância de se fazer essa mistura de produtos comerciais que contenham esses triazóis, tebuco, proteoconazol e meticonazol, associada ou a esse benzimidazol, que se chama tiofanato metílico, ou então a adepedin, que com certeza a gente vai ter esse incremento em controle e vai conseguir não ter o dano, não ter redução de rendimento, proteger nosso cultivo e entregar um grão ou uma semente com melhor qualidade final. De maneira geral, a ideia era passar mais ou menos isso, algumas estratégias de manejo que possam auxiliar aí os consultores, aos departamentos técnicos no manejo dessas doenças e também aos produtores. E desejo sucesso a todos e fico à disposição para questionamentos.